Oi, gente, seja super bem-vindo ao podcast Futuro da Infância. Meu nome é Yudi e hoje a gente quer conversar sobre como as mudanças que estão acontecendo nos últimos tempos estão influenciando o jeito de olhar e viver a infância. E qual o papel que nós adultos temos na construção de uma infância ainda melhor. Então, bora lá? E aí, gente, sejam super bem-vindos de volta. Hoje, de volta no presencial, a gente recebe aqui a Roberta. Seja super bem-vinda. Obrigado por nos encontrar aqui. Vamos ter um bate-papo super divertido sobre arquitetura, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre sua experiência internacional. Acredito que vai ser um papo bem interessante. Me fala um pouquinho, Roberta, de você. Me conta quem é a Roberta, quem que é essa arquiteta e um pouco da sua experiência. Legal, Yudi. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. É um privilégio. Eu acho que falar de arquitetura e falar de criança, de infância, sempre interessa bastante. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa, né, para melhorar a infância da criançada aí. Então, eu me formei em arquitetura, tenho quase 20 anos de formada, me formei aqui em Curitiba e tive a super sorte de poder viver um pouco fora do Brasil e ver outras realidades. Então, eu fiz um ano de arquitetura em Paris também. Eu tive a sorte também de morar na Áustria por bastante tempo. Então, eu trabalhei, estudei lá, vi uma realidade de arquitetura totalmente diferente daqui, que muitas vezes eu acho que me faz parar um pouco e pensar, sabe, se a gente está indo para o caminho certo, se o que a gente faz como arquiteto é o que a gente deveria estar fazendo. Tive a sorte também de morar vários anos na Dinamarca, que é muito legal também, que é outro mundo muito diferente da Europa também. A Escandinávia é um país com uma cultura social super interessante, então foi muito bom, assim, sabe? Eu acho que todas as minhas experiências de vida, como para todo arquiteto, né, trouxeram uma bagagem, assim, que às vezes me faz parar para pensar se os caminhos que a gente faz na nossa vida profissional é o certo, né? Você sabe que eu nunca fui para a Europa, né? E acho que a primeira curiosidade que fica aqui é muito diferente a Europa com a Europa, assim. Você fala que você teve experiência na França, teve experiência na Dinamarca, teve experiência na Áustria. Entre esses países também é bastante diferente? Eu acho que existe uma cultura muito diferente de um país para o outro, então pequenas coisas que são bem diferentes do país para o outro, mas como a Europa ainda ela é muito multicultural, acaba se misturando muito. Então, um exemplo, se você vê um parquinho público na Áustria, certo? Você vai ver esse parquinho sendo usado por pessoas de toda a nacionalidade, porque a Áustria tem muitos imigrantes, certo? Então, também são parquinhos que são multiculturais, não só no brinquedo, mas multiculturais no que você escuta, no convívio social das crianças. Você vai para Dinamarca, eles são muito mais parquinhos que desenvolvem muito desafio, o risco, sabe? Você deixar a criança se expor a risco. Então, são culturas diferentes também. Se você veio aqui para o Brasil, risco em parquinho é um negócio que ninguém fala. Todo mundo morre de medo. Segurança em primeiro lugar Então, sempre, né? assim, é diferente, sabe? E é observação, assim, você estando lá, você vive isso, né? Então, é muito interessante. Na Dinamarca tem a Monstrum, né? A Monstrum é uma Uhum. empresa de brinquedo referência mundial. Acho que é uma das empresas que mais inspira a gente. Você chegou a conhecer o trabalho deles? Você chegou a ver Sim. os parquinhos? Como que é esse brincar das crianças em parquinhos super arrojados em comparação com parquinhos que as crianças brincam que, vamos dizer, são mais conservadores, assim? Então, eu acho que lá a brincadeira é mais livre, primeiro. Então, os parquinhos são planejados para uma brincadeira mais criativa, não tão direcionada. Que aqui, às vezes, a gente insere alguns brinquedos que são totalmente direcionados. A criança só pode fazer aquilo, né? Então, lá são brinquedos que eles puxam muito a criatividade das crianças, sabe? E a grande vantagem é que os parquinhos públicos têm esses brinquedos super legais, né? Então, isso é uma grande vantagem de você estar num país que tem um recurso financeiro que investe no brincar na infância, né? Que legal. Bom, Então, nossa conversa já começou com tudo, né? Já falamos bastante ali de assuntos que a gente vai puxar para frente também, legal. mas é muito legal ter você aqui, ter um pouquinho dessa bagagem de fora, né? Eu particularmente nunca fui para fora, acho que aqui do pessoal do escritório, a gente quer muito ter essa noção de como que é esse brincar
em países de alto nível, vamos dizer, de países mais desenvolvidos, né, que acabam investindo mais nessa questão das áreas públicas. Mas antes de chegar nessa parte de projetos, de experiência, me fala um pouco de arquitetura em si. Você sempre quis trabalhar como arquiteta, como que você acabou entrando nesse mundo da arquitetura? Eu, na verdade, sempre fui super apaixonada pela arquitetura, pelas artes. Eu sou uma pessoa muito, acho que eu aprendi pela minha família, minha composição familiar a ser muito engajada com projetos sociais, sabe? Você querer mudar o mundo, assim. Então é uma coisa que eu acho que está muito em mim e que eu acabei usando a arquitetura para isso, sabe? Eu gostaria de usar, nem acabei, porque ainda acho que estou muito no começo desse meu projeto de vida, mas eu acho que uma ideia é usar a arquitetura para a gente tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, que isso deveria ser o que todo arquiteto O tem objetivo. como objetivo, né? Então, a arquitetura para mim sempre foi um meio óbvio, assim, nunca tive dificuldade de pensar em ser arquiteta. Você estudou arquitetura aqui e aí foi para fora para estudar para lá, ou você primeiro foi para lá e começou a estudar arquitetura lá? Não, eu estudei aqui em Curitiba, fiz um intercâmbio, assim, de 1 ano, daí eu voltei, e daí depois que eu me formei, eu fui estudar fora. Ah, depois que você se formou. Aham. E você consegue dizer pra gente qual que é a diferença, a grande diferença que você vê entre os parquinhos, né? Entre a arquitetura daqui e a arquitetura de lá? Existe alguns pontos-chave, assim, que você vê que realmente é um país para outro? Então, acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, como a nossa graduação aqui, né, a nossa formação no Brasil é muito diferente da formação fora. A gente tem uma formação um pouco muito mais prática e um pouco menos teórica. E lá é o contrário. Normalmente a prática vem depois de você ser formado, sabe? Então a gente aqui começa a fazer estágio desde cedo, né? Então você tem muita prática, você vivencia muito a arquitetura. Mas eu acho que aqui ainda toda a parte teórica, sabe, ainda não é muito discutida. A arquitetura não é muito discutida dentro das universidades, né? E lá é o contrário. Lá a arquitetura é muito discutida, principalmente como um papel social, né, da arquitetura, e a prática vem depois. Então são mundos diferentes, assim, bem interessante. Lá você chegou a fazer mestrado? É mestrado? Eu fiz um mestrado lá. E aí Aham. foi em qual assunto que foi? Qual que foi a tua tese lá? Então, eu fiz um mestrado em tecnologia da arquitetura, e ciência da construção. E o que me levou em paralelo, eu estava trabalhando num escritório muito legal lá e trabalhando com escolas, arquitetura escolar, arquitetura educacional. Foi daí que você começou. Aí que começou. E daí eu acabei juntando meu mestrado com isso, que eu fiz uma tese em segurança das crianças em edifícios. Então, daí me apaixonei, né? Porque daí fiquei A gente se apaixonada pela apaixona, né? arquitetura educacional, enfim. Que Uhum. legal. Bom, a Roberta, fundadora, a proprietária da Sum Arquitetura, tem uma frase no teu site que eu até escrevi aqui, quero ler um pouquinho para entender um pouquinho da onde surgiu essa frase, da onde surgiu todo esse conceito, e se você puder aprofundar um pouquinho mais. Ali diz que acreditamos no poder da arquitetura em modelar comportamentos e incentivar o bem-estar e qualquer forma de aprendizado. Acreditamos na arquitetura como incentivadora da criatividade e socialização. Super interessante essa frase, está no teu site ali na capa. E essa frase ali, criando espaços que modelam comportamentos, a gente imagina que seja o que define de fato a empresa, define a sua arquitetura. Você consegue falar um pouquinho o que significa essa frase para você? Não, legal. Então, eu acho que essa frase, na verdade, é um pouco ambiciosa, porque realmente acredito num superpoder da arquitetura de acabar influenciando muito comportamentos. Eu não acredito que ela chega a realmente modelar os comportamentos, porque as pessoas são muito diferentes, as crianças são muito diferentes, cada um está numa fase da vida, então, assim, o ser humano é muito complexo para a gente ter a ambição de modelar mesmo, mas a gente pode influenciar esses comportamentos, com certeza. E eu acho que isso pesa bastante quando você pensa em escolas, em ambientes que você aprende, que a criança tem os parquinhos, os próprios parquinhos, que são ambientes onde é que a criança vai aprender muito, vai aprender a se socializar,
várias e várias outras habilidades que eles aprendem nesses ambientes, certo? Então, eu acho que a arquitetura tem esse superpoder e ela pode, sim, ajudar na criatividade, por exemplo. A gente passa a ser mais de 70% em ambientes fechados, certo? O que que isso significa para uma criança? O que que isso significa para um cérebro em formação, né? Então, como que a gente usa isso ao benefício da criança? Se eu estou numa escola, que eu me sinto bem, que eu pertenço, que eu participei até do projeto de design, sabe? Todo o processo de criação. O que que isso significa para uma criança, né? Então, isso é um assunto super interessante. Assim, dá para a gente ficar 3 horas conversando só sobre o papel da arquitetura na educação ou num ambiente educacional. Hoje o foco da Sum Arquitetura é na parte educacional, na parte de escolas propriamente. Então, a gente tem um foco bem forte em ambientes educacionais que não são só escolas, porque pode ser uma empresa, pode ser a Huber, né? A Huber que está educando os seus funcionários para ter uma mentalidade diferente, sabe? Pode ser uma startup que está querendo criar alguma coisa nova, mas são lugares onde as pessoas aprendem e ensinam, certo? Então, a gente acaba entrando também um pouco na arquitetura educacional e comercial, né? E esse é o forte da Sum, assim, a gente faz também residências, mas o nosso core, assim, é ambientes de aprendizado. A gente admira demais o trabalho de vocês. Na verdade, a gente se conheceu em 2018 através de um projeto lá no Colégio Internacional. A Haber Brasil, a gente ainda era um embrião, eu brinco, nós éramos muito novos. Tínhamos pouquíssimos projetos de arquitetura para escolas e hoje, querendo ou não, o nosso forte também são as escolas, né? Os parquinhos para as escolas. É muito engraçado a história que nesse primeiro projeto você quis muito trazer a ideia das camas elásticas que são embutidas no chão, né? Aquela cama elástica que a criança sai correndo, pula na cama elástica e continua correndo. Até então eu não conhecia esse brinquedo. Eu lembro que você questionou para mim assim, se a gente tinha esse brinquedo. Eu falei, deixa comigo que a gente se vira. Eu lembro que eu cheguei a encontrar uma empresa na Alemanha que fazia esse brinquedo e tentamos importar na época e graças a Deus não deu certo, porque eu lembro que só os impostos dessa cama elástica ia É uma dar mais que o fortuna, né? custo, né? Uma fortuna. E a gente acabou encontrando um fornecedor nacional que até hoje é o nosso fornecedor dessa cama elástica, e é um grande parceiro nosso. E foi um grande case de sucesso, né? As camas elásticas ainda estão no colégio e tem umas 6 ou 7 camas elásticas lá que as crianças brincam muito. Existe algum outro brinquedo, ou existe alguma outra coisa que você vê lá fora bastante, que você gostaria muito de trazer para o Brasil, ainda não conseguiu, ou já conseguiu, ou sonha em conseguir? Então, eu acho que isso mudou bastante nos últimos anos, né, Yudi? Porque quando a gente começou lá em 2018, não existia brinquedos que não fossem os brinquedos de plásticos ou os brinquedos metálicos. Então, era um mundo meio fechado nisso, assim, sem muita criatividade, vamos dizer assim, né? E eu acho que os brinquedos não vinham para o Brasil ou não eram copiados no Brasil por uma falta de interesse, uma falta de mercado. E eu acho que com toda essa transformação da educação, com toda essa transformação de quanto sério é a criança brincar, de quanto importante é ela ter um ambiente seguro para ela, né? Então, todas as normas de parquinho também estão mudando muito, eles estão copiando muitas coisas de fora, né? Então, tá vindo essa necessidade de se mudar os brinquedos também, certo? Então, eu acho que tem muita coisa que ainda dá para ser feita, assim, eu acho que as empresas como vocês, tem muitas empresas que também têm brinquedos, que vocês trabalham juntos, que têm brinquedos que já são muito mais interessantes do que era antigamente, né? E não é só, eu acho que o importante dizer é que não é só o brinquedo ser bonito, né? O brinquedo ele tem que instigar habilidades que são super importantes para a criança, que vão desde habilidades cognitivas até as habilidades sociais, até as habilidades emocionais, enfim, tem tanta coisa que um brinquedo pode fazer e que também é importante entender que cada criança em cada idade também precisa de brinquedos diferentes, né? Porque ela vê o mundo, vê o espaço dela, ela vê o brinquedo, ela vê as oportunidades que o brinquedo tem de maneira diferente, né? E isso também só está começando a ser explorado agora, porque antes um parquinho era um parquinho igual para qualquer idade, né? Então, assim, hoje um parquinho já para criança, talvez mudasse a escala um pouco, né? O brinquedo menorzinho, a balança menor. Aumenta o tamanho, né? Aumenta o tamanho do brinquedo. Mas hoje se vê que existe uma possibilidade muito maior de se explorar o brinquedo para todas essas habilidades, né?
Então, acho que mudou muito e tem muita coisa ainda Esse pela assunto é um frente, assunto assim. tão gostoso de falar, né? Porque uma vez eu fui numa escola em São Paulo e eu conversei com o diretor da escola e ele falou lá que ele queria muito implementar um circuito no parquinho dele que estimulasse a criança ao risco, né? Ao desafio de Uhum. você não pisar no chão do começo ao fim do parquinho. E eu comecei a ver que não é só brinquedo por brinquedo, existe todo um trabalho por trás, o que que a gente quer influenciar na criança, o que que a gente quer trabalhar na criança. Você chegou a estudar isso lá fora? Porque dá para ver o que você entende um pouquinho, né? Aonde que você conseguiu aprimorar esses conhecimentos como que você vê as escolas implementando isso? Você acha que elas estão olhando para esse lado também? Então, eu acho que as escolas estão olhando para esse lado também. E isso é uma super conquista, né? Que daí a Sim. gente entra em outro tema que também é super interessante, que é a importância da criança brincar em ambientes ao ar livre, né? Ou a importância da criança brincar com a natureza, com a grama, pisar na areia, sabe? Uhum. Mexer nas flores, sentir o odor da natureza, sabe? Então, tudo isso é muito legal, né? Então, eu acho que até me perdi na tua pergunta. Mas são temas que eu acho que as escolas estão vendo cada vez mais com importância e vai continuar assim, sabe? Infelizmente, ainda são projetos caros, né? Então, toda vez que você vai implementar um projeto de parquinho, ele acaba se tornando caro. Então, acho que isso é uma coisa que também a gente tem que trabalhar em conjunto aí para tornar isso mais acessível, não só às escolas que têm, né, poder financeiro para isso, mas sim para todos, né? Então, Quando a gente veio com a ideia da Huber, um dos maiores desafios sim era o custo, mas acho que acima do desafio do custo, de ser um valor alto pela questão do piso ser importado, dos brinquedos serem bem diferentes do tradicional, o maior desafio não era tanto o custo, era que as pessoas não conheciam. uhum, Então a gente falava muito aqui, o nosso objetivo é fazer com que as escolas, os nossos clientes nos conheçam. A partir do momento que eles nos conhecem, eles veem que é possível fazer um parquinho super diferente, algo extraordinário, de uma forma viável, assim, né? E aí a gente entra num próximo assunto que, ok, a gente quer muito viabilizar, mas ainda existe um gap muito grande, né, entre as escolas públicas e escolas privadas, né? Hoje, 95% para mais ali são projetos privados. A gente quer muito poder cada vez mais viabilizar, mas a gente sabe que é difícil, né, quando você traz um produto de fora. E aí a gente traz a ideia, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre o projeto que você idealizou, você é a fundadora do projeto Abrace uma Escola, que traz um pouco essa ideia, né, de poder trazer coisas incríveis, mas também para os espaços públicos. Conta um pouco para a gente da onde surgiu o projeto Abrace uma Escola e o que que é esse projeto, qual que é o grande objetivo de vocês. então, o Abrace uma Escola é um projeto que surgiu junto com o Sum Arquitetura, porque a gente começou a trabalhar muito com escolas particulares, né, com poder aquisitivo mais alto, e a gente acabou percebendo que existe quase que um desperdício em materiais escolares, em parquinhos até, sabe? Você desmonta o parquinho, monta outro, aquele acaba indo para o lixo, sabe? Então, esse desperdício e esse também é, às vezes até as escolas querem doar isso e não sabem para Não onde sabe que vão, como? como, qual que seria uma escola que valorizaria isso, sabe? Então, o projeto surgiu com a ideia de pegar essas, vamos dizer, sobras das escolas que tinham poder, que têm um poder aquisitivo maior e levar isso para escolas que não conseguem ter o seu próprio parquinho, ou ter a sua própria carteira legal, ou ter sua biblioteca. Então, o Abrace uma Escola, ela não faz só parquinhos em escolas públicas, ela também faz bibliotecas nas escolas públicas, e ela também, o Abrace uma Escola tem um braço que é bem legal, que é sobre as novas pedagogias. Então, a gente tem uma equipe que conversa um pouco com os professores sobre quais são as possibilidades dessas novas metodologias, como que isso está aparecendo, como que eles poderiam implementar. Porque quando a gente fala assim, não, vamos fazer um parquinho bem legal numa escola, como que o professor pode explorar isso como sala de aula, não só como parquinho? Como que o parquinho pode virar um ambiente de aprendizado mesmo, não só horário do recreio, a criançada vai lá para fora, brinca, sabe? Então veio uma parte pedagógica que meio que foi
obrigatória, que quase, sabe, para a gente fazer o projeto funcionar de um jeito que mudasse um pouco a visão da arquitetura educacional, sabe? Então, e é um projeto super interessante que a gente está tentando cada vez mais fortalecer ele, né? Porque é claro que é um projeto que também exige um, um pouco um caixa financeiro, né? Para implementação e que vocês começaram a nos ajudar, já fizemos 2 projetos juntos, A né? gente já fez 2 projetos juntos e cada, Super cada legais. projeto é tão gostoso participar, porque para a gente pode ser apenas só um projeto, mas se vê que para a escola, né, para as crianças, para os diretores, eles olham aquilo com um olhar tão apaixonado, né? Falar assim, nossa, tem tão pouca gente que ajuda e vocês estão vindo aqui final de semana, estão dispondo do seu tempo, sua energia, seu dinheiro para poder nos ajudar. Então, só essa questão de agradecimento deles é muito confortável, é muito gratificante, né? Existe alguma história, alguma coisa que te marcou desse todo esse projeto, todo esse tempo que dá para você falar um pouco para a gente? Então, eu acho muito legal esses projetos, porque, assim, tanto com o Sum quanto com o Abrace uma Escola, a gente sempre envolve as crianças nos projetos arquitetônicos. Então, tanto no desenho do parquinho, quanto no desenho da sala de aula, da biblioteca, do refeitório, enfim, todo o ambiente que a criança vai interagir, ela tem que se sentir pertencente, certo? E como que a gente faz isso como arquiteto? É claro que o professor pode viabilizar isso depois que está pronta a sala, existem mil maneiras, mas se a criança consegue participar do processo de criação, a gente tem quase a certeza que ela vai gostar de estar ali. E isso vai trazer milhões de vantagens depois para ela aprender ali, para ela se sentir feliz ali, para ela meio que reconhecer aquilo como seu, como minha segunda casa, como o ambiente que eu quero ficar. Então, eu acredito muito nessa participação, nesse design participativo que a gente tem, nesse processo que a gente usa tanto no Sum como no Abrace uma Escola, e que nas escolas públicas é muito interessante, porque eles nunca tiveram a chance, ou quase nunca, né, ou em pouquíssimas escolas, porque tem escolas fantásticas também, assim, de as crianças de terem voz, né? Expressar a De opinião. falar o que elas querem, ou até os professores falarem, não, eu não gosto, sei lá, da porta onde é que tá, eu quero mudar a porta de lugar. Então, assim, a gente acaba dando essa chance, que às vezes a gente nem consegue realizar, porque tem vários outros critérios que a gente não consegue daí seguir, mas que pelo menos eles tiveram a chance de falar, sabe? Então, é muito interessante, porque a criança se sente dona do projeto, com Legal, certeza, assim, sabe? que legal. Então, é muito legal, assim, muito gratificante, sabe? O Você... projeto ele não começa quando você já coloca o papel ali a caneta no papel e começa a desenhar. Tem todo um trabalho antes, eu não sei, é um briefing, como que você, é um design thinking que você conversa É com as quase que pessoas? um processo de design thinking, e a gente leva normalmente... Tem 3 fases, assim, que a gente faz. É um processo super que a gente acabou desenvolvendo pela prática, sabe? Pelo que a gente já viu, pelo que a gente já estudou. Mas, assim, são normalmente 3 fases, e o que a gente faz é, primeiro, meio que uma discussão sobre o que é o ambiente que vai ser criado, ou qual que é a reforma. Então, o que você espera, o que as crianças esperam. Então, normalmente a escola, ela pega representantes de cada, vamos dizer, tipo de usuário, né? Então, eu vou ter as crianças, daí tem um parquinho que é para crianças de, sei lá, de 5 a 12 anos. Então, eu vou ter um representante de cada idade, eu vou ter um representante dos professores de educação física, vou ter o diretor da escola, vou ter, então, um grupo de pessoas, pais até, às vezes a gente chama, porque qual que é a expectativa do pai para o seu filho na escola, sabe? Então, vira tipo um grupo de pessoas que vão discutir aquele ambiente. É claro que a gente não vai conseguir atender a todos, entendeu? É tipo Porque uma reunião de condomínio, né? Todo mundo feliz. mas o importante é a gente entender o que aquilo, que aquele público espera, sabe? E é muito legal, porque as crianças, daí a gente pede para as crianças desenharem. O que elas querem, assim. Daí vem, tipo, os brinquedos mais loucos. Então, eu quero uma montanha russa no meu parquinho, sabe? Eu quero. Então, tem de tudo. E é muito legal, porque a gente tem uma pasta daí de projetos e de desenhos, sabe? O que as crianças queriam, o que se tornou realidade. E depois vem o projeto. A gente apresenta para eles o projeto que a gente criou, com base em tudo que eles pedem. É incrível como eles pedem casinha na árvore. Todo mundo quer casinha na árvore. Casinha na árvore e balanço, né? Então, assim,
A gente apresenta e eles meio que aprovam, assim, sabe, esse projeto. E daí é a execução, né? Então é um processo bem legal, assim, de bastante envolvimento. E essas crianças são representantes, então elas têm que meio que espalhar a ideia, sabe? Então, quando a escola se envolve, quando eles nos dão liberdade de fazer esse processo inteiro, é super legal, assim. E uma coisa traz a outra, né? Você coloca a criança para participar do projeto, para pertencer do projeto desde o início. Depois do projeto pronto, ela vai ajudar a cuidar, Não, ela vai ajudar, ela certeza. vai ensinar outras crianças como que faz para brincar. Sim. Ela sente realmente que fez parte e isso traz um senso de responsabilidade que vai influenciar até no futuro dela, Não, né? com certeza. Isso torna o projeto um pouco mais longo, sabe? Ele não é tão objetivo, assim. Então, tem escola que não quer fazer porque envolve tempo, envolve, sabe? E tem outros clientes que querem fazer porque eles reconhecem a importância disso, né, a longo prazo. Então, é legal. Muito. Nesse projeto você conta com parcerias muito legais, né? Pelo que eu sei, a Renault faz parte, Uhum. a Hubbard tá fazendo parte, o Google tá fazendo parte? O Então, o Google Google também, né? também entrou com o Google Education, como uma. Só que até agora a gente não conseguiu realmente fazer funcionar a parceria, não porque o Google Education não participou, mas porque as escolas não têm. Isso é bem triste, mas eles não têm o recurso tecnológico para isso, porque para o Google Education funcionar, a gente Tem que ter precisaria de laptops, computador. computadores, sabe? Mas um dia a gente chega lá. Então tá, esse projeto é sensacional. Você tem algum sonho com esse projeto? Tem alguma coisa que você vislumbra? Que você vê desse projeto daqui 5, 10 anos, assim? Então, eu acho que eu acredito, assim, se eu fosse pensar em sonho, assim, o que que eu gostaria? Eu gostaria que todos os ambientes educacionais fossem levados mais a sério pelo nosso governo, né? Então, assim, que tivesse talvez um projeto em grande escala de escolas mais modernas, sabe? De parquinhos mais modernos, metodologias educacionais mais modernas para educar as nossas crianças para o futuro de verdade, né? Não uma educação tão linear, tão padronizada, sabe? Então, isso seria um sonho. E eu acho que a arquitetura tem muita influência nisso. A gente consegue, dando as ferramentas, e se o professor tiver preparado, né? Se ele tiver essa parte teórica, né? Das novas pedagogias, o que ele pode, como ele pode usar o ambiente, é perfeito, entendeu? E daí a gente entra na história que a arquitetura passa a ser o terceiro educador, que existem livros sobre isso, é muito interessante também. Então, Quando o pessoal estava fazendo esse trabalho ali na Carlos Fontoura, que a gente estava uhum, fazendo, acho que faz 2 semanas, eu fui conversar com a diretora um pouquinho e aí ela estava falando que o banheiro deles estava precisando de uma reforma e aí eles pediram para a prefeitura para arrumar o banheiro, né? E ela falou assim, ela falou tão feliz assim, e a gente conseguiu. Demorou uhum, 6 anos, mas a gente conseguiu. Eu falei, 6 anos? Nem a Hubbard tem 6 anos de vida, né? É muito tempo, assim, demora uhum. demais. Então é necessário, né? Pessoas de fora ajudando. E o impacto que a gente oferece para eles com certeza é mais rápido do que esperar 6 anos para consertar um É, banheiro, né? é. Então isso faz sentido o que você está falando. E uma das coisas que a gente viu no site de vocês é um projeto que vocês fizeram lá na Etiópia, né? Um projeto que foi para concorrer a um concurso internacional da ArcStorm. É isso, né? Uhum. Você consegue falar um pouquinho o que que foi esse projeto? Qual que foi a sua ideia? Como que foi participar? E contar um pouquinho do que é exatamente Uhum. esse projeto? Esse projeto, eu trabalhei bastante com concursos internacionais num escritório que eu trabalhei fora do Brasil, né? E existe toda um, vamos dizer, uma metodologia para você desenvolver esses projetos, sabe? A gente participou, a gente não ganhou nem o primeiro, nem segundo, nem terceiro, mas foi uma participação muito legal, assim, porque eles têm uma necessidade totalmente diferente da gente lá, né? Então, o briefing para o projeto era um briefing muito diferente do que a gente recebe aqui para as escolas. Existia necessidade de parquinhos, de áreas comuns, né? Da valorização da área comum no ambiente educacional. Então, toda uma parte teórica super interessante, mas sem recurso financeiro nenhum. Então, lá eles trabalham muito com Adobe, com barro, sabe? Então, a gente criou projetos e que tanto a construção quanto o parquinho era criado de barro, sabe? Então, também foi bem interessante e eu acho que nos ensinou muito que o parquinho, às vezes, não precisa ser tudo que a gente acha que precisa ser, né? Com tanto investimento
financeiro, às vezes é uma mistura, às vezes você tem um brinquedo super legal, que é, vamos dizer, o centro do teu parquinho, mas o resto, às vezes, é só paisagismo, às vezes é uma árvore para escalar, como a gente estava falando, em vez de ser um brinquedo de escalar. Então, existem várias possibilidades que a gente às vezes tem que abrir mais a nossa cabeça para explorar, né? E talvez lembrar da infância como era antes, né? O que a gente brincava antigamente, o que os nossos pais brincavam, qual que era o brinquedo de antigamente que foi esquecido hoje, né? Eu comento muito, né, que o parquinho por parquinho, a criança ela vai brincar de qualquer forma, né? Uhum, Seja um parquinho colorido, seja um parquinho preto e branco, seja um parquinho de estrutura metálica, ou seja um parquinho de plástico, ou seja um monte de pneu uhum, empilhado no formato de uma pirâmide, as crianças vão brincar, né? A gente traz outras ideias por trás, pensando em segurança, pensando em durabilidade, pensando em praticidade, pensando em agregar valor, mas a questão do parquinho para as crianças em si, elas vão brincar. Então, você construir um parquinho sem investimento não é algo impossível, né? E eu acho que você conseguiu fazer isso naquele teu projeto da uhum, Etiópia. Eu até tenho aqui um pouco do que é o Arcstorming, é uma ONG que procura melhorar questões humanitárias através da arquitetura, questões como pobreza, conflitos, doenças e desastres. É um órgão que promove esses projetos, esses concursos internacionais. uhum. Você falou que você já participou de outros, né? Como que é esse ambiente de projetos que você tem que fazer remotamente e não tem esse acesso a conversar com as crianças, a fazer um design thinking ou enfim, se aprofundar, é algo super remoto, é mais difícil? Ah, com certeza, é mais difícil. Eu acho que até o resultado, assim, não é com certeza o resultado não é o mesmo, né? É, esses concursos, além de você saber como fazer, né? Fazer as manhas de concurso, o que você tem que apresentar, como que vai ser a sua apresentação, enfim, o formato das imagens. Tem, acho que, algumas outras coisas que o júri normalmente leva muito a sério, né? Como você disse, a parte social, como que você vai fazer, nesse caso era uma escola, como que essa escola vai se tornar um centro para a comunidade, né? Como que essa escola vai ajudar não só as crianças que estão lá, mas os pais, ali tinha um problema muito de violência à mulher, né? Então, como que essa escola assume o papel social que ela deveria ter em todo lugar, mas de verdade ali, né? Uma comunidade que realmente precisa. Então, são projetos Esses interessantes. projetos andam assim, por exemplo, os vencedores desses projetos você já viu algum projeto que ganha algum concurso que de fato é executado, anda, Já já anda assim, é? anda assim. Normalmente eles são patrocinados por ONGs, como a Arcstorming, ou tem vários patrocinadores. Então, esses projetos andam, é muito interessante. Então tá. A gente entra agora um pouquinho voltando, né, para o Brasil, falando um pouquinho mais. Eu comentei aqui que o Colégio Internacional é um projeto que nos marcou, é um projeto referência para a Hubber Brasil, acabou sendo talvez ali a primeira grande escola a gente realizar e a gente agradece extremamente, né, o seu apoio ali, porque eu lembro que quando a gente chegou até, na verdade, a história foi o seguinte: nós conseguimos encontrar o contato do diretor pelo LinkedIn e disso eu consegui um e-mail. E aí eu não sei se o e-mail dele foi para você e aí você entrou em contato comigo e aí de repente estava você mostrando a estrutura da escola para Uhum, nós. Foi mais ou menos assim. No site de vocês se denominam como especialistas em projetos educacionais, uhum. onde você traz um pouco da sua experiência. Eu queria entender um pouquinho desse processo de criação. A gente já falou um pouquinho lá do início, né? Mas como um todo, assim, como que funciona esse processo? Se você sempre busca trazer coisas de fora ou não, qual é a importância de você falar com quem de fato vai utilizar o espaço? E se tem alguma coisa que você acha que é realmente fundamental, sem determinada parte do processo você não consegue criar da forma que você normalmente cria. Tá, os projetos, eu acho que a arquitetura educacional também tem mudado muito, né, nos últimos tempos. Ela tem sido muito valorizada. Se você olhar 10 anos atrás, você não via a arquitetura educacional como algo relevante. As escolas eram tudo iguais, aqui no Brasil, tá? As escolas eram tudo iguais, todo mundo tinha sala de aula de uma metragem, as carteiras
colocadas dentro da sala de uma maneira, o professor ensinava lá na frente, e isso vem mudando muito no Brasil nos últimos 10 anos, assim, numa velocidade agora com a pandemia, com toda a tecnologia que veio, acelerou tudo isso muito, certo? Fora do Brasil já existe em países escandinavos, enfim, em alguns países da Europa, uma tendência muito grande a despadronizar a educação, né? Então, isso quer dizer, nem todo mundo é diferente, certo? Todo mundo aprende diferente. E também existem questionamentos muito importantes agora, o que se deve ser ensinado? Como se aprende com a neurociência, com a neuroarquitetura? A gente está descobrindo que o cérebro é muito diferente do que se achava 10, 15, 20 anos atrás, tá? Então, todas essas ideias estão vindo numa velocidade muito grande e obrigando as escolas a mudar, certo? Então, a gente também, como arquiteto, como a pessoa que vai projetar esse ambiente onde as crianças vão passar lá 50% do seu dia, 40% do seu dia sentado, 60%, 70% do seu dia. Qual que é a nossa responsabilidade, certo? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em se atualizar nessas metodologias, no que está surgindo no mundo. Acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande em projetar, sabendo que existem vários jeitos de se aprender e se ensinar, o que é bem legal também, porque eu acho que devagar a gente está perdendo aquela ideia da criança que não consegue parar sentada, ela não aprende, sabe? Ela aprende de um jeito diferente, ela aprende se movimentando. Ao mesmo tempo, a gente vê as escolas sempre reclamando do número de crianças que estão sendo tratadas com remédios para ansiedade, para tudo. Então, assim, a gente está numa fase de mudança muito grande, sabe? Que a sociedade ainda não conseguiu ver, ok, a educação mudou, o meu filho, porque ele se mexe o tempo inteiro, talvez ele só aprenda diferente, né? Não é um problema cognitivo ou um problema de... Então, a gente está numa fase de mudança muito grande. E nós, arquitetos, que projetamos para isso, estamos correndo atrás, né? Vocês têm que correr atrás. Como que você faz para absorver esse conhecimento? É uma responsabilidade, igual você falou, é um assunto incrível, né? Eu acho que É fascinante, tão complexo, assim. você começa a trazer assuntos que envolvem o comportamento humano, o cérebro, o desenvolvimento das crianças, e não é só um projeto por projeto, tem muita coisa envolvida, né? A responsabilidade é enorme. Como que você faz para conseguir agregar esse conhecimento e entregar ali para o diretor? Óbvio que vocês vão trocar informações, né? Mas tem uma grande parcela ali de que você precisa trazer conhecimentos para a escola, né? Então, o escritório lá também está sempre correndo atrás do que está acontecendo no mundo, então a gente teve que fazer curso, eu estou fazendo um mestrado em educação agora, então assim, a gente está tendo que conhecer muito mais do que a gente acreditou, porque a educação está mudando muito, né? Então, eu acredito também que a arquitetura educacional é muito multidisciplinar, muito mais do que uma arquitetura residencial. Então, ali a gente está falando de não um usuário ou uma família de usuários, a gente está falando de 500 crianças, 1.000 crianças, sabe? De idades diferentes, de capacidades diferentes, de inteligências diferentes, né? Então, como que a gente vai criar um ambiente comum para que todas essas necessidades sejam atendidas, né? Então, a gente fala muito de comportamento humano, como você falou, de como você pode facilitar para que o professor, né, consiga ensinar, qual que é o ambiente ideal para isso. A gente descobre muito que criança aprende com criança, que criança aprende visualizando, que criança aprende se mexendo. Então, assim, são tantas coisas legais que a gente vai aprendendo e que a gente vai colocando em prática. E o mais legal é que a criança mostra o resultado na hora, assim. Você mudou o ambiente, a criança já responde, sabe? O adulto é mais resistente, né? Muitas vezes a gente faz projetos relativamente inovadores em escolas, as crianças se adaptam super rápido e os professores não. Os professores, por exemplo, que hoje é meio que básico, você abre uma sala, se conecta com a outra, abrindo uma parede, criando uma porta de correr, enfim, para que esses professores possam trocar conhecimentos, as crianças criar grupos de crianças que sejam mais próximos, sabe, que tenham inteligências mais parecidas, enfim.
E o professor não consegue usar isso. A criançada consegue, mas o professor coloca lá mobiliário para fechar a porta, sabe? Por que que você acha que eles não conseguem se adaptar tanto? Será que as crianças são cabeça mais aberta ou elas estão mais Com sujeitas a certeza. mudanças? Com certeza. E eu acho que também é o que eu falei, a teoria tem que andar junto com essas mudanças. Então, o professor também tem que se atualizar o que está acontecendo, e é uma adaptação para o professor que 30 anos dá aula numa sala de aula fechada, onde que todo mundo senta virado para o quadro negro, sabe? Como que ele vai se comportar numa sala onde é que você tem quadros em todas as paredes, entendeu? Onde é que você usa a sala como uma ferramenta de ensino, né? E é verdade, ele está ali na hora, né? Então, o arquiteto tendo conhecimento, os diretores tendo conhecimento e a escola querendo promover a evolução, né? Vamos dizer dessa forma. Se os professores não estiverem evoluindo também ou estiverem dispostos a abrir a cabeça, não vai Não adiantar nada, funciona, né? não Então, tem que funciona. ser um processo completo, né? Até É. a escola. Os arquitetos chegam a conversar com os professores também, ou não? Sim, sim. Então, ali na escola internacional, a gente conseguiu pegar um projeto que a gente começou desde o início. Então, a gente modificou o projeto piloto da escola. Então, todas as novas implantações, a gente fez um master plan para 20 anos. Então, foi um projeto, está sendo um projeto muito interessante porque a cabeça da escola também está acompanhando, sabe? Então, os professores, os diretores também estão acompanhando todas essas mudanças e exigindo da gente, a gente exigindo deles, sabe? E é o que você falou, assim, não adianta você só mudar o ambiente. Você tem que mudar a cabeça também, sabe? Que nem a gente falando em parquinhos. Não adianta você criar o parquinho que foi pensado para as crianças de 5 anos serem expostas a riscos controlados, né? Se o professor não sabe usar isso, sabe? A criança vai continuar usando, ela vai explorar, mas ele não vai explorar no potencial que poderia, né? Tem um grande projeto do Colégio Internacional, que até é um outro diferente do que eu comentei com você antes, que também marcou a gente, e eu queria que você falasse um pouquinho, porque a pandemia acabou vindo uma tempestade, né? Acabou mudando muita coisa muito rápido, as coisas evoluíram. Foi um desastre, mas acabou trazendo coisas boas. No Colégio Internacional, eles fizeram um projeto é, super diferente do tradicional. A gente está acostumado a trabalhar com escolas e é bem, vamos dizer que é um grande desafio porque muitas escolas não têm nem estrutura. Mas o Colégio Internacional acabou tirando um espaço enorme na frente do colégio para fazer um espaço que as crianças tivessem aulas fora da sala de aula. É mais ou menos isso? Conta como que foi esse projeto, o que foi esse projeto para você. Então eu lembro que tinha um parquinho gigantesco lá na frente do colégio, esse parquinho não existe mais e agora é uma área extremamente aberta, né? A ideia é realmente trazer as crianças de dentro para fora. Sim. Se sabe que a criança, com contato com a natureza, ou ao ar livre, ou tomando sol, ou aprendendo em algum lugar onde tem uma brisa, ou aprendendo no meio do bosque, ela vai aprender mais fácil. O nível de estresse dela vai cair, assim como o nosso, né? Então, o contato da natureza é muito ligado com a saúde, nossa saúde mental. Então, a gente sabe que toda vez que o professor leva a criança para fora, ou ele faz passeios com a criança, ou ele leva ela para aprender no meio da floresta, ou os resultados são sensacionais, até para a criança que tem dificuldade de aprender dentro da sala de aula. Isso é super importante. Às vezes é uma criança que tem dificuldade de, como a gente falou, de ficar sentada ou de concentração. Você leva ela para fora, ela assume outro papel, sabe? Ela está em outro ambiente. Então, essa conexão entre ambientes externos e a saúde mental e o bem-estar das crianças é muito forte. Então, toda vez que a gente constrói um ambiente educacional externo, que seja um parquinho, que seja uma sala de aula, que pode ser simplesmente um lugar para as crianças sentarem, um pequeno auditório ao ar livre, então isso traz, acho que benefícios para o professor, porque ele muda o ambiente que ele está lá há horas, né? Então, o bem-estar do professor também melhora a qualidade dele, de aula dele, e o bem-estar das crianças faz com que elas queiram aprender mais, que elas queiram ficar lá, né? Então, a gente tirou, na verdade, o parquinho justamente, primeiro, porque a pandemia exigiu que as salas de aulas fossem abertas, ventiladas, né? E existia uma necessidade, uma vontade da escola há muitos anos de criar esses ambientes, essas salas de aulas ao ar Abertos. livre.
mas nunca tinha conseguido porque, sabe, as prioridades eram outras e a pandemia ajudou a puxar isso para como prioridade número 1, sabe? Então, hoje nós criamos, acho que 14 ambientes externos de sala Uau, de aula, é um campus bem grande, né? Então, essa é uma grande vantagem. E praticamente cada 2 salas tem um ambiente externo que pode usar, onde 25 crianças sentam, um quadro que negro, legal. um quadro branco, né, que é usado ao ar livre. Então, é muito interessante, eu acho que não só para as crianças, mas como para o professor, sabe? Para ele Que mudar demais. de ambiente, É, mudar isso é de, super né? difícil de ver entre outras escolas e eu queria saber se a escola deu algum feedback, não sei, você tá lá sempre, né? Você consegue ver alguma mudança depois de que foi feito esses espaços abertos, que foram feitos esses espaços que as crianças conseguem sair do ambiente tradicional e poder aprender em outro tipo de ambiente que estimula a criatividade e tudo mais? É, sim, eu acho que as crianças sempre estão lá fora. Toda vez que eu vou lá, É, sabe, eu que chego, tem legal, criança usando esses ambientes. Às vezes o professor até manda as crianças sozinhas para fora, então um grupo pequeno. que E legal. então acho que está sendo muito bem explorado pelos professores. Então, assim, precisa da bagagem teórica também para isso, né? Não adianta só a gente criar o ambiente, né? Você tem que saber como usar isso, o professor tem que saber como usar isso e a escola incentivar também, né? Nossa, que demais. É muito É, legal ver essas histórias, porque realmente isso esperamos que incentive outras escolas a fazer o mesmo, porque não é questão de estrutura da escola, é questão de você incentivar o desenvolvimento da criança com coisas diferentes do sim, tradicional, né? sim. Você acha que isso independe do método que a escola utiliza ou depende, sim? Por exemplo, estilos de escolas talvez mais conservadoras, isso não faz tanto sentido, ou não? Não, eu acho que independe, porque na verdade um ambiente externo, mesmo um parquinho, se você cria uma arquibancada num parquinho, ela pode ser usada como sala de aula, né? Independe da metodologia que a escola adota, porque o benefício para a criança é o mesmo, certo? Então, dela se sentir bem, dela ter mais espaço, dela respirar um ar puro, é o mesmo em qualquer metodologia, assim como para o professor, né? E eu acho que é bem importante dizer também, a gente estava conversando também antes, de existem estudos muito sérios e muito aprofundados sobre a falta de natureza na vida das crianças, a falta do convívio das crianças com a natureza hoje em dia. Hoje se projeta muito, tanto pensando em casas ou escolas, enfim, hospitais, é, se projeta muito não ou não se projeta para que a criança use todos os seus sentidos. Hoje a criança senta, ela usa, né, o seu dedinho para mexer no celular, a sua visão para olhar lá o que tá acontecendo e o resto meio que apaga, né? O que está acontecendo em volta não existe mais. Então todos os outros sentidos ficam abandonados hoje em dia, né? Então, se você olha isso a longo prazo, você vai ver que as crianças de hoje têm o que esse é um autor muito legal, ele fala em déficit de natureza na vida das crianças. Então, a natureza normalmente ela serve para a criança se ela vive no mundo dela quando ela está no ambiente externo, ao ar livre, no meio da natureza. Então, ela cria o seu mundo, ela repete o que ela viu, ela entende que tem começo, meio e fim. Então, ela vê um bichinho morrendo, ela vê, sabe? Então, tudo isso para a criança é tão importante que a gente não consegue ensinar em outro lugar. Como que você vai ensinar para uma criança a ideia de vida e morte, entendeu? Como que você vai ensinar para a criança a ideia de independência, entendeu? Que ela pode explorar as coisas, ela pode subir uma árvore sozinha, ela pode, enfim, imaginar que uma pedra é um brinquedo, sabe? Como que você ensina isso, né? Então, assim, esse déficit desse contato com a natureza, que não é nada médico, assim, ele descreve isso como meio que uma situação da nossa sociedade atual, né? Como que a gente faz? Não tem como repor isso dentro de uma sala de aula. E como as crianças andam passando muito tempo em ambientes fechados, ou não tem a possibilidade de ter jardins dentro de casa ou nos condomínios, a escola passou a ter uma função muito grande em Trazer e trazer disponibilizar. isso para as crianças, sabe? Porque se a criança mora num condomínio que não tem jardim, ou que o parquinho não tem nenhuma árvore, ou aonde que ela vai viver isso?
tem que ser dentro da escola, né? E se a escola não tem espaço, deveria ser no espaço público, entendeu? Então, é um tema super interessante, assim, que a gente Super pode legal. fazer mais um podcast. Qual que é o nome do autor É do... Richard Louv. Legal. É, Eu lembro até hoje, assim, na época que eu estava estudando para o vestibular, há muito tempo atrás, estava próximo do vestibular e aí eu estava tenso, né, com a prova, uhum, e o professor falou assim, ó, o que vocês... Isso era na semana do vestibular, bem próximo. Ele falou assim, o que vocês tinham para estudar, vocês já estudaram. Vocês não vão conseguir agregar nada um dia antes da prova, né? Então, relaxem. E aí ele deu uma dica super legal que eu levo até hoje. Nos dias que eu estou muito estressado, eu vou pro parque, eu tiro meu tênis e eu coloco o pé na grama. é isso aí. Parece que você desenergiza, né? Você tira É, todo o teu estresse, vai pra terra e aí você tá zerado. é. E outra coisa muito legal é que eu assisti um documentário que fala muito da importância da natureza para as crianças em época onde todo mundo estava trancado durante a Sim. pandemia, né? Eles falam muito que a natureza, que elementos soltos são o que mais influencia a criatividade das crianças. E é onde Uhum, mais tem elementos soltos é na natureza. Então sim. você vê que a grama ela tá solta, que tem os Uhum, galhos soltos, que tem as pedras soltas e as crianças vão manipulando, vão mexendo do jeito que elas bem isso. entendem. Aham. Você acha que a natureza, além de incentivar a criatividade, de fazer com que a criança realmente se sinta um pouco afastada do ambiente fechado, tem mais alguma coisa que você acha que a natureza consegue agregar para as crianças? Ou qual que é o impacto disso propriamente para uma escola? Agrega valor para a escola? Não, com certeza, Yudi. Assim, eu nem consigo te descrever quantos milhões de vantagens teria. Mas eu acho que uma coisa muito importante que é muito difícil de se ensinar, que isso deveria vir da casa, da família, da estrutura que a criança tem. A criança aprende com a natureza a ter empatia, sabe? A tipo a respeitar o que ela tem, a entender o que a natureza, assim, é mesmo uma plantinha, sabe? Ela depende de mim, eu tenho que cuidar dela, é uma noção de responsabilidade. Ela aprende a ter humildade, porque ela sabe que ela é pequena, né? Em relação à natureza. Então, são tantas qualidades que não são só as qualidades de coordenação motora, enfim, que ela vai subir na árvore, que ela vai... São tantas as vantagens de você ter um ambiente na- natural, né, na tua escola, que eu não sei nem te falar quantos que tem, mas eu É acho que o muito legal. principal que hoje a gente sente muita falta, assim, é realmente as crianças aprenderem a ter humildade, a ter respeito, sabe? Então isso eu acho que a natureza pode ajudar muito. É, sensacional, muito legal. Eu admiro demais o Colégio Internacional por sempre manter essa questão de natureza Presente, né? presente lá. E Uhum, existe uma foto, tá no teu Instagram, que a gente participou, que eu gosto muito, que é uma foto, vamos dizer, da segunda entrada. Não é a segunda entrada, mas um pouco ali ao lado da entrada principal, que tem a foto ali do nosso primeiro projeto com uhum. eles, né? As 3 camas elásticas embutidas no chão. Mas ali atrás tem uma pirâmide super alta, super Uhum. desafiadora, que as crianças têm que escalar até não sei quantos metros de altura, 5 metros de altura, não sei, era É, bem eles não alto. escalam até lá em cima, Não né? Esse escala. foi um brinquedo que também outro parceiro desenhou na época, né? Mas é para encorajar a criança a se desafiar mesmo, né? Então, Relembra até um pouco, né? Não tanto, não tão igual os projetos lá de fora, mas lembra um pouco desse uhum, risco, né? Que as crianças lá fora assumem uhum, nos projetos mais arrojados. Mas fora isso, tem também o xadrez ali do lado direito, uhum, lá no lado esquerdo tem umas redes que as crianças conseguem ler um livro na uhum, rede, tem um balanço e ali na frente duas capivaras. Aquela foto, para mim, mostra muito a sua cara, assim, né? A uhum. cara do Sun, que faz um projeto que é extremamente ao ar livre, com bastante natureza. É mais ou menos aquilo que você sempre busca, assim, de tentar deixar os espaços realmente diferentes do tradicional, mas sempre pensando na questão de liberdade da criança, na questão de natureza, na questão de ao ar livre. Eu acho esse projeto, na verdade, um projeto foi muito interessante, né? Porque também foi um dos primeiros projetos que eu fiz para eles também, né? É, ao ar Até tem mais livre. uma coisa legal, até que do lado direito ali tem uma
canaleta, né? Que Ah, é passa um peixinho, riozinho, né? Que é um passa riozinho. peixinho, né? Então as Aham. crianças estão andando, tem peixinho andando, É, nadando lá disso. na verdade, a gente sempre tenta, quando tem espaço suficiente ou quando tem recurso também suficiente, né, a gente tenta trazer os elementos naturais, né? O que você falou é o pisar na grama, que não existe mais, é o tocar areia, é brincar com a água, né? Mas tudo isso com segurança, é claro, né? Então, esse parquinho, ele traz todos esses elementos e, às vezes, as pessoas não enxergam tudo isso, né? Você vê o parquinho e fala, ah, é bonito, tem água, tem, né? Mas, assim, cada canto tem um propósito, né? Tem, na verdade, um propósito também educacional, que o professor pode explorar o riozinho nas aulas de ciência, eles tinham girinos ali, então, sabe? Então, para as crianças que não têm contato mais com a natureza, é meio que um mini, Mundo ali. um mini mundo para eles, né? E também é um parquinho que a gente queria criar uma identidade, né, para a escola, porque ele está na frente da escola. Então, qual que é a identidade que a tua escola quer ter, né? Então, ali eles queriam muito mostrar, levantar a bandeira de sustentabilidade, de criar esses espaços que são construídos, mas não construídos, naturais, meio que misturados, sabe? Também trazer o desafio para o parquinho, né? Que é uma coisa também que a gente já falou que nem todo mundo aceita. Então, é um projeto muito interessante. Você até fala de sustentabilidade, e é um ponto que a gente escuta muito de você, vê muitos dos seus projetos, que é a tal sigla ESG. Eu até tenho aqui um grande resumo do que é o ESG, e depois eu queria que você falasse um pouquinho, né? ESG nada mais é que um padrão de ações para se alcançar a sustentabilidade a longo prazo, mais eficiência nas operações e credibilidade perante um mercado que se preocupa com boas práticas profissionais, sociais e sustentáveis, né? O S de sustentabilidade, o G de governança e o E? Qual que é o E? O E... Ah, de ambiente, de É environment. que é environment, né? Environment, S de social, na verdade, e G de governança. Você acaba trazendo um pouco da sustentabilidade, das questões de meio ambiente, das questões sociais, mas também sempre pensando que na questão de governança para o bem da empresa e tudo mais. Uhum. Isso é muito influente nos seus projetos? Você sempre acaba olhando esse lado social e ambiental, vamos dizer assim? Quão importante isso é para você? É bem importante. Eu acho que deveria ser para todo mundo, né? É, a gente tem uma função como arquiteto, que a gente já falou lá no começo também, muito social, que às vezes é esquecida. Assim, o arquiteto ele cria os ambientes que a gente está. Então, o urbanista, o arquiteto, ele é responsável por toda essa nossa cidade, as nossas casas, as nossas escolas, os nossos hospitais. Então, existe uma responsabilidade social muito grande que a gente não aprende na escola, ou aprende muito pouco na escola, né? E o arquiteto acaba sendo visto como, é o arquiteto que vai fazer a decoração, que vai escolher o quadro, que vai... Então, assim, eu acho que existe uma luta muito grande que deveria ser de todos nós, como planejadores, como engenheiros, como que a gente muda essa cara da arquitetura e da engenharia e da implementação de tudo isso para ser importante, né? Para ser valorizado. Então, eu acho que isso tem também muito a ver com a responsabilidade social do arquiteto, tem muito a ver com a nossa responsabilidade com o nosso mundo, né? Com o nosso meio ambiente, com o que vai ser o futuro. Não adianta nada a gente projetar a melhor escola do mundo se daqui a pouco a gente vai ter, sei lá, temperaturas absurdas que a escola vai ter que ser de noite, porque vai estar tão quente, entendeu? Então, assim, realmente a gente pensar mais aprofundadamente em como que a gente planeja para que as crianças de hoje tenham um futuro saudável, né? Então, acho que isso é responsabilidade de todos nós, né? Acaba sendo uma sigla difícil e às vezes as pessoas não têm muito acesso, mas querendo ou não, é pensar em pilares básicos para o É. futuro, né? Querendo ou não, do espaço, das pessoas que estão utilizando. Até tem, se você for, até quem não assistiu o último episódio, o penúltimo episódio com a Marina, a gente fez a Uhum. ponte entre você e a Marina, que é a idealizadora do Cheptanga, que querendo ou não é um projeto a ideia é ser um projeto social para que traga um pouco desses espaços brincantes em áreas públicas, né, de Uhum. Curitiba. Você também está ajudando, também está participando. Como que você vê a importância de trazer espaços
assim como lá na Europa, né, espaços que as crianças consigam utilizar e não só de uma forma de brinquedos tradicionais, mas que consigam incentivar e consigam fazer com que as crianças se desenvolvam. Quão importante, quão por dentro você está desse projeto? Então, a Marina deve ter falado um monte, né? A Marina é uma pessoa super engajada nisso, né? É um projeto muito bonito, é um projeto que a gente espera que vá adiante, assim, que seja levado a sério pelo governo, se um dia a gente conseguir chegar lá, enfim, por alguém que consiga fazer a diferença ou que tenha o poder de fazer a diferença. Mas o mais importante nisso é a gente entender que por que você faz um espaço público infantil numa cidade? Porque você quer que a criança se sinta pertencida àquele ambiente, ou que ela se identifique com aquele ambiente. E por que a gente quer isso? Porque ela se sentindo pertencente, ela se sentindo à vontade, ela vai cuidar daquele ambiente, ela vai respeitar aquela cidade. Então, quando a gente pensa num espaço urbano infantil, a gente pensa em todas as crianças, não só as crianças que moram na cidade, mas as crianças que deveriam usar a cidade com respeito, certo? Para que ela, na vida adulta, ela respeite a cidade, ela se sinta, não vem aqui só trabalhar e vai embora, entendeu? Ela chega na cidade e ela fala, isso aqui é meu, isso daqui eu ajudei a criar, isso daqui é o lugar onde eu brincava quando era pequena, esse é o lugar onde meu pai me trazia. Então, a importância do espaço infantil na cidade é uma importância também a longo prazo, né? Então, cidades que têm, por exemplo, imagine um terminal de Santa Felicidade. Seria um lugar ideal para você ter um parquinho, porque a criança que brincar lá, ela vai respeitar aquilo. E daí, respeitando aquele ambiente, que é um ambiente meio caótico, que é um ambiente meio, né? Ela vai acabar respeitando o que tem em volta daquilo, sabe? Então, o projeto do Ixepitanga, ele, na verdade, é um projeto que se pensa lá na frente, né? Claro, o benefício das crianças hoje, de poderem brincar, de serem felizes e tudo, mas é um projeto que você planta uma sementinha para que haja respeito com a cidade lá no futuro, né? Você já adiantou até a minha próxima e uma das últimas perguntas, que é, de fato, como que a gente influencia, né, esse futuro da infância, Uhum, e você já comentou um pouquinho da importância desses espaços de brincar, que hoje, a princípio, seriam só espaços de lazer, onde as crianças vão se divertir, uhum, mas, querendo ou não, aos pouquinhos vão sementinhas sendo criadas ali, a criança começa a respeitar mais o ambiente, respeitar mais o próximo, ajudar a se socializar, a começar a cuidar mais do espaço, porque é um espaço onde eles brincam e de repente isso uhum, faz com que as crianças sejam adultos melhores, né? sim. Eu acho que tá sendo um papo incrível e mais pra a gente tá entrando aqui no final para poder encerrar. Eu queria que você me falasse um pouquinho de um comparativo assim dos espaços aqui do Brasil e como essa experiência que você tem lá de fora, né? Como que esses espaços lá de fora vão conseguir influenciar os passos aqui do Brasil? O que que você acha que o Brasil ainda precisa melhorar a ponto de chegar a um nível que as crianças vão estar sendo desenvolvidas naturalmente, vamos dizer Uhum. assim? Eu acho que toda vez que você cria memórias afetivas com um lugar, que seja um parquinho, que seja uma escola, que seja, você vai criar um respeito, certo? É que nem a gente pensar, todo mundo lembra da sua escola em algum lugar, ou da casa da avó, ou da casa que você cresceu, porque são memórias que ficam lá dentro da gente e que depois a gente tem um respeito por aquilo, certo? A gente tem um respeito por um professor que nos ajudou, a gente tem essas coisas. Então, assim, independente de você pensar num espaço público de parquinho aqui ou fora, essas memórias afetivas deveriam ser criadas, certo? Lá fora, pela segurança que você tem de andar na rua, de poder sentar num parque sem se preocupar, e toda a composição de você trabalhar, às vezes, não tantas horas como trabalha aqui, você ter cargas horárias um pouco mais divididas, você ter licença maternidade, você ter... Então, toda essa composição social que você tem fora, influencia muito o jeito que você vive a cidade, certo? Eu acho que a gente ainda está muito longe de chegar a padrões que existem na Europa ou na Escandinávia. Então, tem países que a licença maternidade é de 2 anos, em que você pode dividir entre pai e mãe. O que isso significa para uma infância, entendeu? Então, assim,
A gente está muito longe de chegar nisso, né? Mas isso não quer dizer que o que a gente tem também não seja muito legal, sabe? A gente só tem que encarar a nossa cidade de um jeito diferente, né? E começar a exigir, eu acho que da nossa cidade, que é o que a Marina tenta, né? Esses espaços, Quantas vezes que as pessoas andam com as crianças na rua? Quantas vezes que, em vez de você ir para um shopping, você não vai para uma rua? Então, esses questionamentos que a gente deveria se fazer, né? Até eu me faço de vez em quando, puxa, por que eu não vou no parque em vez de ir no shopping, né? Então, que a gente deveria se fazer mas é muito cultural, assim, sabe? Então, a gente tem que meio que quebrar essa barreira de, o que é legal é o que é construído, o que é legal é o que tem loja, o que é legal é o que... E passar a entender que o que é legal para uma infância é esse contato com a natureza, é você ir lá e ver a capivara no Barigui, sabe? Então, essas coisas que é muito cultural. Então, é muito difícil a gente chegar no que a Europa tem logo, né? É muito social, é muito econômico, depende de toda uma complexidade de fatores, né? Mas eu acho que, principalmente, eu vejo o Ixepitanga como, por estar em Curitiba, como um projeto que poderia dar certo, sabe? É uma Então, oportunidade incrível que a gente tem pela frente, né? é. É um desafio enorme, mas uma oportunidade de estar fazendo a diferença e, quem sabe, um projeto que está nascendo pequeno, que começa a ganhar o Brasil, ganhar o mundo e começar a realmente trazer coisas que fazem sentido, né? Que estão Aham. dando certo lá fora e trazer para cá. Roberto, agradeço extremamente o seu tempo. Obrigada, Yudi. Você arrasou nas respostas. Nossa, fiquei Temos que fazer de impressionado. novo, temos que fazer de Você novo. mandou super bem, nossa, é impressionante, assim, acho que essa experiência que você traz de fora, a facilidade com que você fala de assuntos complexos e esse conhecimento que você está trazendo para as escolas aqui, super parabéns. A gente Obrigada. admira muito, a gente é super agradecido, com certeza se não fosse você, a Herbert teria mais dificuldade ali no começo, né? Você abriu as portas, uma escola extremamente grande, extremamente conceituada, abrindo espaço para uma empresa embrionária, né? Uma empresa Uhum. nova. Então, somos Não, legal. eternamente agradecidos e obrigado. O que você achou? Você gostou? Eu Acho te que adorei. Podemos fazer de falta, novo. falta... Falta tempo, temos que falar outros assuntos aí. Eu acho que foi super legal e eu também agradeço muito você. Acho que você é uma pessoa muito. É, é muito. Que tem coragem de ir para frente, que quer fazer o negócio direito, sabe? Tem uma qualidade de trabalho incrível também. Então, acho que você sempre procura também trazer coisas novas, ou essa preocupação mesmo com a infância, da gente falar sobre a infância, falar sobre brincar, sabe? É muito legal. E estamos juntos, né? Vamos aí. Tamo junto. Que surjam muito mais projetos em escolas, sejam Isso aí, escolas privadas, legal. sejam escolas públicas. Uhum, Conte sempre com a gente no Abrace Uma Escola. Queremos virar cada vez mais parceiros legal. e acho que são já 2 grandes cases de sucesso e que venham muitos mais. Vou deixar aqui aberto para você falar expor suas redes sociais, falar um pouquinho onde que o pessoal consegue te achar, Uhum, tanto no Sum Arquitetura quanto no Abrace Uma uhum, Escola. Pode falar aqui uhum. para a câmera. Então, a gente tá no Instagram. Você me pegou agora, Yudi. Eu não sei nada disso. Você vai ter Fala. que cortar essa parte. Não precisa. Depois você põe lá, arroba não sei o que lá, porque eu não sou. Sum Arquitetura e Abrace Uma É a Escola. próxima Mas escola. procurem saber, são projetos incríveis. O projeto O Yudi vai passar lá. eu passo lá. Mas, de novo, obrigado pelo teu tempo. Foi um papo incrível, né, Eduardo? Uhum. Top. Legal. Gente, muito obrigado por acompanhar a Roberta, acompanhar esse nosso bate-papo. Que venham muito mais. Você é sempre super bem-vinda aqui. Obrigada.